nosso assunto hoje tem muito a ver com a música. Por isso está aqui no estúdio com a gente a médica neurologista Renata Barbosa. E por que a música? A especialista está aqui para conversar. Recentemente a história do Lucas, que acordou de um coma, fez muita gente admirar, se emocionar, mas também pensar que poder a música tem, né, doutora? Que sensações são essas que a gente pode dizer que causam no nosso corpo uma música, então? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse caso foi inspirador, acho que para todo mundo, se emocionou aí com as reportagens. E ela vem lembrar a gente desse efeito todo que a música tem no nosso cérebro, né? A gente diz que quando a gente ouve música, a gente não ouve a música simplesmente só com o ouvido, né? A gente ouve a música com o corpo todo. Isso, na verdade, de ouvir a música com o corpo todo é a tradução de várias conexões que acaba tendo ali dentro do cérebro. Então, o ouvido, a vibração ali do tímpano, quando a gente ouve a música, isso acaba transmitindo ali por vias neurais até a região do cérebro, que é o córtex auditivo, que fica na região temporal, nessa região do cérebro, atrás da orelha. Uhum. Mas ela não fica, o processamento dela não se dá somente ali. Tá? Dali acaba tendo várias conexões neurais para praticamente todas as regiões do cérebro, né? Desde a região frontal do cérebro, que é relacionada à questão de movimento, até a região da amígdala, que é responsável ali pela questão de memória, do hipocampo, de memória afetiva. A música, ela traz muito isso. Por isso muita gente diz, essa música me lembra um determinado lugar, uma determinada pessoa, um determinado momento. A música do dia do meu aniversário, por aí vai. Isso, ativa áreas, inclusive áreas mais ancestrais, assim, no cérebro, de memória mais ancestral. A música, desde os primórdios, ela sempre está muito relacionada com a questão dos ritos, né? Todo rito na nossa vida acaba que tem alguma música associada. Né? Desde um aniversário, um casamento, a morte, né? Uma festa, tudo sempre tem alguma música associada. E as pessoas sempre têm aquela música, essa é a minha música. Tem a história da música que arrepia, a música que traz emoção. Né? Isso tudo é traduzido através dessas conexões que a música faz ali no cérebro. E no caso do Lucas, né, que foi essa história então que chamou muito a atenção, ele estava em coma, o pai disse que colocou até algumas músicas, mas aquelas músicas não surtiram efeito. E quando entrou a música do DJ Alok, aí sim, eles até contam que hoje, tempos depois, eles ouvem a música e ainda se emocionam. Que sensações, o que pode ter acontecido ali para dar esse despertar? É uma música que então estava guardada na memória dele de uma forma muito especial? Sim, com certeza essa música, ela estava ali, ele tinha uma memória afetiva muito importante com essa música. A música, né, específica do DJ Alok, Hear Me Now, a própria letra já tem uma letra sugestiva do Ouça-me Agora, né? E na vida do Lucas, provavelmente ele tinha alguma memória afetiva importante com essa música. E alguns estudos mostram que, principalmente essas músicas que fazem parte da bibliografia musical da pessoa, que fazem parte dessa memória afetiva que a pessoa tem, ela vai acabar tendo uma ativação dessas outras regiões do cérebro maior, né? Isso pode ter contribuído ali para ele começar a ter uma certa ativação cerebral maior e começar ali a ter algumas reações. O pai do Lucas até falou que ele chegou até essa medida, essa ação, por conta de dar uma olhada, pesquisada e ver que existem estudos em relação a isso. Uhum. Então, o caso do Lucas, claro que teve toda uma equipe profissional junto ali, quando ele estava internado no hospital, mas então já existem também profissionais e lugares e cidades em atendimentos que permitem também essa atitude. Sim, nas UTIs hoje existe um trabalho muito sério na questão da humanização. Né? É um ambiente que é muito inóspito, né? muito fio, muita máquina, muito tubo. As pessoas leigas chegam, se assustam em ver o ente querido ali, né? Sem entender muito bem o que está acontecendo. Então, várias UTIs já trabalham com algumas questões em relação à humanização, de permitir que o familiar fique mais tempo próximo do doente, até a própria questão da música também, às vezes, pode ser trabalhada. E o nosso cérebro, né, a gente fala tanto do mistério, que é ainda estudar muito o nosso cérebro, a música, ela é uma aliada, então, pode-se dizer. Sim, o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade que a gente não conhece exatamente o limite dela.
né? E a música, ela acaba com essa capacidade que ela tem de acessar áreas que às vezes estavam ali mais quietinhas, adormecidas, ela pode ter essa capacidade de conseguir proporcionar um certo alerta, sensação de bem-estar também no paciente ali, numa situação de UTI. E no nosso dia a dia, ela também pode ser uma grande aliada, né? Que situações a doutora indica? Por exemplo, trânsito. Tudo. Trânsito é algo que, olha, às vezes põe uma música, quanto ajuda, né? Sim. Não, às vezes você olha para o carro, a pessoa está lá dentro do carro cantando, Deixa né? cantar. Deixa cantar, não tem problema nenhum. A música, eu acho que ela faz parte dessa questão, né, dos ritos na nossa vida como um todo, e a gente associa muito cada música com as emoções, né, e isso vai criando uma certa memória ali no cérebro em relação a isso. Doutora, muito obrigada pela vida. Bom, até quando é bebês, né, tá na barriga, né, tem médico que você aconselha, ó, põe uma musiquinha, gostoso. O neném ali, e numa certa fase já começa a ter ali alguma audição em relação a isso. Muito legal. Obrigada pela vinda, pelos esclarecimentos, porque diante de tanta emoção, a gente ouvir de uma especialista realmente todos esses fatos, só vem a hora. Nós queremos ouvir cada vez mais música. Com certeza. Obrigada. Um ótimo restinho de semana, doutora. Obrigada, é um prazer.